Louvado seja Deus. Bom dia, meus irmãos queridos. Mais uma oportunidade aqui de nós estarmos reunidos para orar ao nosso Deus e abençoar esse nosso dia. Eu sou a pastora Terezinha, do canal Missões ao Vivo, e te convido desde já para que você se inscreva nesse canal e deixe o seu likezinho, também compartilhe, que é para essa palavra chegar a mais pessoas. Glória a Deus vivo, maravilhoso. E a nossa base bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 23, que é muito lindo, glórias a Deus. Está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, como ele escreve aqui, anunciando o reino de Deus. O que quer dizer isso, o reino de Deus? Porque o povo judeu, eles conheciam somente o Velho Testamento, que é chamado a lei, né? Chamado a Torá. E eles, desculpa aí, tá? E eles estavam, então, assim como Jesus falou, ovelhas desgarradas que não tinham pastor, distante de Deus. Os profetas é que profetizavam, os sacerdotes ministravam o que Deus falava aos seus corações. Mas houve um tempo em que Deus fez silêncio e não falava mais com o seu povo, porque Deus estava triste com o seu povo, porque eles tinham se afastado dos seus mandamentos, tinham se afastado da obediência da lei, não é? Dos requisitos que Deus então tinha implantado para eles. E estavam também sendo idólatra, né? E Deus tinha feito silêncio de falar com o seu povo. Não falava mais pelos profetas, nem por sacerdote, nem por outros sinais que eles tinham. E eles estavam assim. Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele é amor. Ele é puro amor. Ele ama nós, mesmo que nós sejamos mais terríveis pecadores nessa terra, Ele nos ama. Então Ele enviou nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo, seu Filho querido e amado, que nós sabemos da história, que Ele nasceu de Maria, uma moça virgem, e ainda que se conservava em obediência, servindo a Deus, servindo ao Senhor. E Jesus então começou o seu ministério assim. Ele percorria todas as cidades, ensinando as pessoas. Ele ia devagar, porque se ele pegasse pesado, certamente prendiam ele muito mais cedo e ele seria morto muito mais cedo. Mas quando ele se identificou como o rei de Israel, a perseguição foi pior ainda. Começou então a perseguição definitiva para matar Jesus. Aí quando perseguiam ele numa cidade, ele fugia para outra cidade. Ele vinha a Jerusalém, quando perseguiam ele em Jerusalém, ele fugia para outra cidade, para Nazaré, para Galileia, ele fugia. Ele sabia o que ele estava fazendo e que o tempo precisava de ser completado, o tempo dos seus ensinamentos, da sua doutrina. Então, dentre a multidão dos discípulos que seguiam a Jesus, ele escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Um deles é o São Mateus, esse que escreve aqui o Evangelho. O outro é São João, que escreveu o Evangelho de João também. Glória a Deus, maravilhoso. E sei que eram 12 apóstolos. Mas, na continuação,
da nomeação desses apóstolos, estamos nós hoje aqui. Porque aceitamos a sua mensagem, aceitamos o seu evangelho, aceitamos a sua palavra, compreendemos os seus mandamentos e estamos em obediência à palavra de Deus. Somos servos do Senhor Jesus. E esse segredo eu te convido também, você que ainda não conhece a intimidade com Deus nessa parte, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba Ele no seu coração. Seja também discípulo de Jesus. Seja também um conhecedor das Sagradas Escrituras e leia a Bíblia. Leia a Santa Palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, você se esforce para adquirir uma, para você ler e conhecer o querer de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Porque o que Deus mais quer para a humanidade é que reconheçam a Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou a este mundo como único e suficiente Salvador. Que conheçam a Ele, o Pai, e conheçam o seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar alheio a essa chamada. Que a última chamada está sendo feita agora, nesse tempo ao qual nós chamamos os últimos dias. E você não pode ficar de fora, porque Jesus virá nas nuvens do céu, assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, que Ele aparecerá nas nuvens do céu. E nós que estivermos vivos aqui, seremos transformados num corpo glorioso para subir a encontrar com Jesus nas nuvens do céu. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E juntos vamos encontrar com Jesus nas nuvens do céu e Ele nos levará para celebrar uma grande festa chamada as bodas do Cordeiro. Você não pode ficar de fora. Santifique sua vida na presença de Deus para você não ser rejeitado. Não é de qualquer maneira, irmãos, que nós vamos alcançar essa graça maravilhosa, não. Não é de qualquer maneira. Temos que ter uma vida santa na presença de Deus. Se separar deste mundo, de tudo que não presta. E servir ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Faça isso. E seja agraciado, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus maravilhoso. Oremos ao nosso Deus. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós vimos a Ti. Te glorificar, ó Deus, te exaltar, o Teu grande e poderoso nome. Primeiro que tudo, meu Deus querido, nos perdoa nossos pecados, os pecados cotidianos, que nós temos, então, pecados por pensamento, palavras e obras. Diante da Tua face, meu Senhor, nos prostramos, nos inclinamos diante de Ti e vemos Te pedir o perdão dos nossos pecados e a santificação da nossa vida para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor, de subir a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, no grande dia que Ele vier nas nuvens do céu. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, abençoa esse meu irmão que está vendo esse vídeo, que está assistindo juntamente comigo, meu Deus. Abençoa sua casa, abençoa sua família, abençoa o seu trabalho, dá prosperidade. Aquele que está doente, meu Deus, envia a cura divina. O que está desempregado, abre porta de emprego, meu Senhor amado. Envia o pão de cada dia, não deixa os teus filhos passarem necessidade, meu Senhor. Eu te glorifico e te exalto juntamente com esse teu filho, abençoando esse nosso dia de hoje, que seja muitíssimo abençoado, e o nosso amanhã, a nossa noite, o nosso amanhã também seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos.